Olá pessoal, voltamos então para o nosso último bloco da aula número 8, aula importantíssima. Vocês estão vendo aí quantas informações que a gente tem que estão sendo passadas aqui, mas ao mesmo tempo, meu amigo, se você digerir, dissecar o que eu estou colocando para vocês aqui, na hora que a gente começar a resolver os exercícios, vocês vão ver que ó, é um acerto atrás do outro. Pode ser que às vezes leve uma porradinha aqui, um susto aqui com outra questão, mas você pode ter certeza que se essas ideias que eu estou apresentando para vocês aqui do ponto de vista teórico começaram a se encaixar aqui na sua cabeça, você está ganhando muito na matemática financeira. E ó, a gente está indo. Aos pouquinhos, nosso curso está se encaminhando e a gente está direcionando vocês aí para aquilo que realmente tem mais chance de aparecer nas provas que vocês vão enfrentar em breve aí das carreiras fiscais. Estão bem comigo? Nosso bloco anterior, a gente tirou algumas conclusões a respeito de equivalências lá no regime de juros compostos. Foi bom para a gente já começar a falar sobre um pouquinho sobre o valor presente líquido. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão da equivalência no regime de juros simples. Na verdade, no meu penúltimo bloco, a gente já tinha mostrado que uma vez verificada a equivalência no regime de juros compostos, que em juros compostos a equivalência de taxas de capitais acontece em qualquer data. Já no regime de juros simples, a gente tinha mostrado que não. Olha aqui, pedi para vocês verificarem se são equivalentes, olha o meu reforço, olha, se são equivalentes na data zero os seguintes projetos, sabendo que a taxa é de juros simples, de 10%. Só para que o enunciado fique aqui o mais perfeito possível, vamos deixar claro que essa taxa é de 10% ao ano. Então, como eu peço para vocês a equivalência na data zero, aqui não tem por que ficar sofrendo com outra data. Então vem comigo, olha, na data zero, vamos colocar aqui o nosso projeto X. Bem, qual seria o desenho do projeto X? Só para clarear um pouquinho a sua ideia. Olha aqui, olha, projeto X eu tenho isso aqui, olha, saída de 100 na data zero, então é uma setinha virada para baixo, certo? Entrada de 110 na data 1, entrada de 240 na data 2, ok? 110 na data 1, 240 na data 2. O que a gente vai ter que fazer aqui então? Se é para jogar tudo para a data zero, eu pego aquele menos 100, e agora eu vou trazer os outros capitais para a data zero. Vou pegar os 110 e vou dividir por 1 mais a taxa, que é de 10%, só que vezes o fator do juros simples, que é 1 mais I vezes T. Então eu pego menos 100 mais o 110 dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo, e mais o 240. Mais o 240 dividido por 1 mais a taxa, que é 10%, só que vezes o tempo, que foi 2. Conclusão, a gente passa a ter aqui então menos 100 mais 110 dividido por 1,1 mais 240 dividido por 1,2. Com isso eu passo a ter então menos 100 mais 110 dividido por 1,1 vai ter que dar 100, e o 240 dividido por 1,2 vai ter que dar 200. Bem, cancela o menos 100 com o mais 100, e a conclusão que a gente vai chegar é que a gente gera um saldo aqui de 200. Só para já deixar claro, sim, se você do outro lado está me perguntando o seguinte, ô Bruno, esse aqui é o tal do VPL? Isso. Esse é o tal do VPL, o chamado valor presente líquido. Valor presente porque foi calculado na data zero. Líquido porque eu fiz a diferença entre as entradas, que foram as parcelas positivas, e as saídas, no caso ali, a saída de 100. Então, meu projeto X, eu já te antecipo que é um projeto viável. Um projeto de rentabilidade a juros simples, com 10% ao ano, mas o meu projeto X, ele é viável. Por que ele é viável? Pode fazer o teste. Pega, imagina que você tem R$100, coloca R$100 para investir em juros simples de 10% ao ano. Você vai perceber que esses rendimentos aqui, olha, de 110 e de 240 depois de 2 anos, esses rendimentos seriam maiores do que o rendimento que você obteria simplesmente colocando os R$200 para renderem a 20%, melhor, a 10% ao longo desses 2 anos, ok? Agora vamos ver, bom, viável o projeto X é. Agora, será que ele é um projeto equivalente ao do projeto Y? Então lá vamos nós. Como aqui então a gente está falando de juros simples, a gente testa
na data que foi orientada, que no caso aqui é a data zero. Então, o meu projeto Y, ele é um projeto que a juros simples exige um investimento de 300, ok? Então, na data zero eu teria que tirar 300, mas, ao mesmo tempo, me remunera daqui a 2 anos com R$600. E aí, será que vale a pena esse investimento? Aplicar 300 para ter daqui a 2 anos 600? Ou será que vale mais a pena esquecer esse projeto, esquece esses 600 que ele está me prometendo e eu vou simplesmente deixar o meu dinheirinho rendendo 10% ao ano? O que será que é mais viável? Então vamos tirar a prova aqui agora através do VPL. Vou pegar então o meu projeto Y, que é menos 300, e vou somar, menos 300 que é o que está na data zero, né? E vou somar com 600 dividido por 1 mais a taxa, que é 0,1, vezes o tempo, que é 2. Daí, então, a gente vai ter menos 300 mais 600 dividido por 1,2. Logo, eu passo a ter menos 300 mais 500, ok? 600 dividido por 1,2 vai ter que dar 500. E aí, menos 300 com mais 500 vai ter que dar 200. Perfeito? Menos 300 com mais 500 acaba me dando 200, o que significa então, qual que é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão que esses dois projetos, os projetos são equivalentes, ok? Esses projetos aqui são equivalentes e se esses projetos aqui são equivalentes, significa então que uma vez definida a equivalência na data zero em juros simples, eu sugiro, não vou fazer aqui, até porque nesse exercício a gente direcionou data, mas eu sugiro que você, por conta própria, jogue esses fluxos para a data 1 e depois para a data 2. Faz para treinar mesmo, tá bom? Você vai verificar que foram equivalentes na data 0, então na data 1 não adianta. Eles gerariam valores diferentes e na data 2 também, certo? Os projetos, então, são equivalentes e vou deixar indicado, olha, são projetos equivalentes e dois projetos viáveis. Por que eu digo que esses dois projetos foram viáveis? Porque o valor presente líquido desses projetos foi maior do que zero. Então, lembrem-se, se a taxa garantida é de 10% ao ano, é porque o cara já ia ganhar dinheiro. Reforço com vocês a questão do VPL igual a zero. Ah, o VPL deu zero, então que o cara não vai ganhar nada? Não, ele só vai ganhar o mínimo que ele já estava esperando. Ele só vai ganhar o da taxa mínima de atratividade. Quando eu uso essa taxa passa a ser chamada de taxa mínima de atratividade. É a minha taxa de referência para o cálculo financeiro. Então, se o VPL tivesse dado zero, é sinal de que o cara ia ganhar o que ele já estava previsto, o que já estava previsto mesmo, certo? Quando o VPL é positivo, é porque você ganha além do que você já ia ganhar. Então o cara já tinha uma rentabilidade prevista de 10% ao ano. Significa então que este projeto superou as expectativas. Se nós fôssemos descobrir a taxa que faz com que esse projeto aqui se desenvolva, a gente iria descobrir que a taxa iria superar os 10%. Na realidade, a gente ia perceber aqui que é como se a taxa tivesse sido de 50% ao ano, né? A ideia aqui seria essa, que para o 300 virar os 600, como são juros simples, a gente depois vai pegar amanhã de como fazer a conta, mas a gente ia perceber que é como se a rentabilidade desse projeto fosse de 50% ao ano. Por isso que o VPL dá positivo, porque extrapola os 10%. 50%, entenda comigo, olha, se fosse 300 aumentando 50% de 300 seria um aumento de 150. 300 mais 150, 450. Lembra, como são juros simples, a rentabilidade é sempre a mesma. Não é para aumentar agora 50% em cima dos 450, não. Você aumentaria os mesmos 150. Então, 450 mais 150 daria quanto? Daria 600. Então, esse projeto aqui, a gente está vendo que a taxa de retorno dele, isso eu já vou falar com vocês já também, a taxa de retorno, quando a gente for aprender a calcular, a gente já viu que ia dar 50%. Então, olha, a taxa de retorno superou a taxa mínima de atratividade. Quando a taxa de retorno supera a taxa mínima de atratividade, é sinal de que com esse projeto você ganha mais do que o que você já ia ganhar. 10% você já tinha garantido. Esse retorno que está aqui acaba sendo maior do que os 10%,
justamente pelo fato do VPL ter sido positivo, ok? Então eu espero que com esses exemplos, na verdade o exemplo que eu trabalhei com vocês no nosso bloco anterior e esse exemplo que eu coloquei agora, que tenha ficado clara a questão da equivalência, do quão é importante saber que a equivalência em juros compostos acontece em qualquer data e do quão é importante saber que a equivalência em juros simples acontece em uma data pontual e pronto. Então preciso que vocês tenham entendido a dinâmica das equivalências, certo? E mais do que isso, eu aproveitei esses exemplos para já introduzir a ideia do que a gente vai falar agora, que são os métodos de avaliação de investimento. E o valor presente líquido é um desses métodos. Então, vem comigo, vamos seguir e faça aí anotações importantes no seu material. Na sequência, então, está anotadinho para vocês, olha. Quem em sua vida, tanto pessoal quanto profissional, nunca precisou de fazer um investimento? Se esse investimento resultar em algum retorno financeiro, como vamos saber se o retorno compensou ou não o dinheiro investido? Uma análise financeira correta das oportunidades de investimento vai contribuir para se tornar a melhor decisão. E dentre os métodos existentes para avaliação de investimentos, 2 se destacam pela ampla aplicação. Nós temos então o chamado método valor presente líquido, que é o VPL, e temos também o método da taxa interna de retorno, a famosa TIR, que nós vamos tanto falar aqui ao longo do nosso curso ainda. Então vamos pegar o jeito sobre o que é o método do VPL, que de certa forma a gente já comentou um pouquinho, né? Então está anotado para vocês aí, olha, que o cálculo do valor presente líquido, o VPL, consiste em fazer o transporte de todas as ocorrências no fluxo de caixa para a data focal zero a uma taxa de juros considerada, verificando-se nessa data a diferença entre os valores positivos e negativos listados no fluxo. Isso, moçada, foi o que nós fizemos agora, certo? Nesse exemplo que eu acabei de trabalhar com vocês, o que eu fiz? Eu peguei todos os capitais que eu tinha no meu fluxo e joguei para qual data? Joguei para a data zero. Na data zero eu fiz a diferença. Olha, aqui quando eu coloco o negativo, né, é porque eu estou dando a entender que eu estou fazendo a diferença. Estou marcando a diferença entre entradas e saídas. Entradas são as positivas, saídas são as negativas. Então eu fiz aqui o cálculo da diferença entre as entradas e as saídas, que é exatamente o que ele coloca aqui, certo? Verificando-se nesta data a diferença entre os valores positivos e negativos listados no fluxo. Nossa conclusão é o seguinte: a taxa considerada a que nos referimos é a chamada taxa mínima de atratividade. Então, os 10% que eu utilizei, os 20% que eu utilizei no nosso bloco anterior na questão dos juros compostos, essas taxas são consideradas as taxas mínimas de atratividade. Então, anotado aí, olha, isso significa a rentabilidade mínima que interessa ao investidor. Em outras palavras, se der menos do que isso, não me interessa. Se o investimento não me retornar nem o mínimo que eu já estava esperando, eu não vou ficar queimando dinheiro por aí, certo? Então, o cálculo do VPL ele pode apresentar basicamente 3 resultados que estão anotados para vocês aqui. Primeiro resultado, VPL maior do que zero. Sempre que o VPL for maior do que zero, o negócio ou o investimento é atrativo, ou seja, o investidor vai ganhar mais do que a taxa mínima de atratividade, que foi o que nós colocamos agora há pouco, certo? Fez cálculo de VPL, deu VPL positivo, entende, o negócio ou investimento é atrativo. Tem gente que às vezes questiona o seguinte: Bruno, mas aí aqui, por exemplo, era um investimento que eu tinha que colocar 500 mil e aí que depois de 2 anos eu tinha uma garantia de recebimento de 600, de 700, aí cara, eu fiz o cálculo aqui do VPL com a taxa que ele me deu e o VPL deu 1. Pô, Bruno, eu vou ter R$1 de lucro, cara? Ah, não, pô, eu não vou investir nisso não, pô. Investir 500 mil reais para ter R$1 de lucro? Não é isso. Quando o VPL é positivo, é sinal de que você está ganhando além do que o que você já ia ganhar. Então, se é um investimento, por exemplo, de 500 mil e se a taxa mínima de atratividade é de 10%, é porque você já sabe o seguinte: no mínimo 10% daquele 500 mil, seja lá por quantos períodos for você tiver, no mínimo esses 10% você já tem garantido. Se eu faço o cálculo de um projeto como esse, em que eu tenho lá valores às vezes altos, 500 mil, 700 mil, blá blá, se o VPL der 1, o fato de ter dado 1 indica para você que você vai ganhar além do que o que você já estava esperando. Então, se você estava com uma taxa de 10% e seu VPL deu 1, é sinal de que você vai ganhar um pouquinho mais do que esses 10%. Mas vai ganhar além do que você estava querendo. Então, é por isso que é importante você entender. O VPL positivo é indicativo de projeto viável, ou seja, você ganha além do mínimo que você estava querendo.
Só que o VPL pode ser, conforme nós já comentamos também, o VPL pode ser igual a zero. O que vai indicar para a gente o VPL igual a zero? O VPL igual a zero indica para a gente que o negócio ou o investimento vai resultar exatamente na taxa mínima de atratividade. Então, é sinal de que você não ganha nada além, mas também não perde dinheiro investindo nesse outro projeto. E aí, como um critério de decisão mesmo, às vezes o que faz com que um cliente opte por um ou por outro é a questão da segurança, às vezes, no tipo de investimento. Igual eu falei, né? Eu posso comprar um terreno de 50 mil e daqui a 3 anos, pelas expectativas aí da galera que está acostumada com esse tipo de investimento, pode ser que daqui a 3 anos eu consiga vender esse meu terreno por 80 mil. Aí eu vou, faço todos os meus cálculos e descubro o seguinte, pô, mas se eu fizer o VPL desse projeto, está dando zero. Então se está dando zero, é sinal de que eu vou ganhar a mesma coisa que se eu simplesmente pegar esses 50 mil e deixar no banco rendendo. Pô, mas aí então, entre comprar um terreno e ter a expectativa de ganhar 80 mil e deixar o meu dinheiro rendendo no banco 50 mil para daqui a 3 anos ter os mesmos 80, então eu prefiro deixar no banco, porque para mim é mais seguro. Então, de novo, quando às vezes dá o VPL igual a zero, que é como se fosse um empate entre os dois projetos, aí o que decide às vezes é a credibilidade de uma determinada marca ou a segurança no tipo de investimento que você vai fazer, certo? Quando eu falo de credibilidade da marca, é tipo, pô, mas é no banco A, no banco B. Pô, mas esse banco aqui a gente sabe que é mais difícil de quebrar. Então, entre o banco A e o banco B, eu prefiro colocar no banco B, certo? Agora, VPL negativo é para não ter dúvida. Pô, eu estava na dúvida se eu deixava no banco ou se eu comprava o terreno. Pô, mas no banco, comprar o terreno está me dando um VPL negativo. Então é para não ter dúvida nenhuma, cara. Se o VPL está negativo, é sinal de que a venda do seu terreno depois não superaria o que você vai conseguir no banco. Então deixa quieto, vou deixar no banco mesmo, com aquela taxa mínima de atratividade ali, e pronto, acabou. Esquece e rejeita o projeto porque não vai valer a pena investir, certo? Essa é a dinâmica, então, do valor presente líquido. Pega todos os investimentos que você tem que fazer, pega todos os recebimentos que estão previstos, utiliza a sua taxa mínima de atratividade, que é a sua taxa de referência, joga tudo isso para a data zero. Saldo positivo, vai na fé, projeto viável, você vai ganhar além do que você estava querendo. Jogou tudo para a data zero, saldo zero, então é sinal de que você vai ganhar o que você já ia ganhar mesmo. Fica a seu critério a decisão de deixar rendendo simplesmente ou de topar o projeto. Jogou tudo para a data zero, deu VPL negativo, não tem dúvida. Rejeita porque o projeto que está sendo apresentado não vai dar a rentabilidade que você ganharia se você deixar simplesmente o seu dinheiro rendendo, ok? Ótimo, essa é a dinâmica do VPL. E aí por isso que eu falei, né? Com os exemplos que a gente foi fazendo antes, a gente já meio que preparou o terreno, porque fica muito difícil de eu falar com vocês de VPL sem vocês terem visto um exemplo antes. Então por isso que eu inverto a situação. Já vou ali tratando a equivalência, mas já vou preparando o terreno para vocês entenderem o que é o VPL. Espero que tenha ficado claro realmente, ok? Bom, um outro critério que nós vamos ter é o chamado método da taxa interna de retorno. Eu já vou te falar uma coisa. Quando o cara fala da taxa interna de retorno, isso é uma coisa. Quando o cara te pede taxa interna de retorno, meu amigo, pode rezar, porque dependendo do exercício a parada vai ser chata, hein? Descobrir taxa interna de retorno é um negocinho enjoado. Principalmente quando você tem muitas entradas ou muitas saídas. Dependendo da situação que a gente tem, porque aí a gente acaba caindo em equações. Claro que para vocês na hora da prova, as equações que eles vão ter que apresentar vão ser equações relativamente simples. Então, tem basicamente duas saídas. Ou ele vai jogar para você um problema de equação de primeiro grau, ou ele vai trabalhar com você numa situação de equação de segundo grau. Porque fora isso, quando a gente tiver que descobrir taxa interna de retorno, que a gente vai fazer alguns exercícios, né, a partir da nossa próxima aula, onde a gente vai ter que de fato colocar a mão na massa e descobrir taxa interna de retorno, fora isso, questões de taxa interna de retorno são questões em que às vezes a gente tem que apelar mesmo para as alternativas, ok? A gente tem modelos de questões, por exemplo, da ESAF, questões bem específicas às vezes da ESAF, onde, meu amigo, se você não vai tentando tatear pelas alternativas, pode desistir, porque aí você vai cair numa equação de 10º grau. Então, ótimo, próximo concurso aí de fiscal da Receita, né? Concurso fiscal da Receita 2050, fiscal da Receita 2050, lá vou eu. Porque só assim, cara, pra você tentar resolver a equação de 10º grau na mão, não existe, né? Então, já preparo o terreno com vocês para situações em que a gente tenha que calcular a taxa interna de retorno.
reforço, dependendo do exercício não é tarefa simples. Então eu falo isso porque se na sua prova cai uma questão para pedindo taxa interna de retorno, eu vou sempre pedir para você ligar o alerta. Vou te passar as manhas, com as nossas aulas de exercício, vou te passar as manhas de como verificar se dá para fazer ou não, porque dependendo da situação, cara, eu falo, cara, não mexe com isso. É uma questão de você pegar e chutar, porque dependendo do que você tiver que fazer de conta, o tempo que você vai gastar para ganhar uma questão de matemática financeira é o tempo que você ganha para acertar várias questões de outros conteúdos. Não vale a pena. Então, quando a gente fala do direcionamento que a gente dá para vocês aqui, é justamente isso, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter, falo com vocês, né, da visão geral, que é aquela coisa de visão de águia mesmo. Isso quem tem que fazer sou eu. Eu que tenho que estar atento aqui ao que os caras vão poder fazer com vocês nas provas. Então, questão que peça taxa interna de retorno, até essa estratégia você tem que ficar ligado. Assim, caiu questão pedindo taxa interna de retorno. Pera aí, Bruno deu algumas orientações. O modelo que eu estou aqui se encaixa dentro dos modelinhos que eu fiz lá nos exercícios com o Bruno? Sim, então ótimo, a gente arrisca. Agora, do contrário, pula fora porque é roubada, ok? Já teve situação de eu fazer cálculo de taxa interna de retorno na calculadora e até a calculadora demorou para pensar. Sério mesmo, tá? Porque dependendo do cálculo que você apresenta, dá trabalho. Então, cara, mas você está falando tanto dessa taxa interna de retorno que eu estou até com medo dela. Calma que eu vou te mostrar aqui, tá? É porque quando pede para descobrir a taxa interna de retorno é que é meio chatinho. Mas qual que é então a lógica da taxa interna de retorno? Gente, a taxa interna de retorno é definida como sendo a taxa que iguala a zero o VPL de um projeto de investimento. Em compensação, tem muita questão teórica também, que trata de taxa interna de retorno. E aí, se você souber isso aqui, olha, já é um presente. A taxa interna de retorno é a taxa que zera o VPL. Então, a taxa interna de retorno é a taxa que me dá exatamente o que eu preciso para saber o que eu tenho que ter de investimento e até o que eu preciso ter de retorno. Então, essa taxa é a taxa que tem o poder de zerar o meu fluxo. Então, está anotado aí, olha. Portanto, o método para cálculo da taxa interna de retorno é basicamente igual ao VPL. A única diferença é que, nesse caso, o VPL tem que ser igual a zero. Então, aqui, só para vocês me entenderem, olha, quando a gente fez o cálculo nesse exemplo que está aqui, ó, a gente descobriu que o VPL aqui deu positivo, certo? Que o VPL deu 200. Então, o que você pode me garantir? Que essa taxa que está aqui, olha, a taxa de 10% ao ano, ela não é a taxa de retorno do projeto. Ah, mas por que ela não é a taxa de retorno do projeto? Porque se ela fosse a taxa de retorno do projeto, ela iria zerar o seu VPL. Como ela não zerou, ela não é considerada a taxa interna de retorno. Ela é a taxa mínima de atratividade. Quando a taxa mínima de atratividade zerar o VPL, é porque a taxa mínima de atratividade vai ser também a taxa interna de retorno. Mas a definição é essa. Taxa interna de retorno, ou simplesmente taxa de retorno do projeto, é a taxa que zera. É aquela taxa, então, que eu falo para vocês, que vai fazer com que o projeto seja indiferente. Ok? Quais que são as conclusões que a gente vai chegar? Acho também que você não precisa ficar decorando isso, porque a lógica das definições vai acabar trazendo para a gente. O que acontece é o seguinte, quando a taxa de retorno for maior do que a taxa de atratividade, o negócio ou o investimento vai ser atrativo, ou seja, o investidor vai ganhar mais do que a taxa mínima de atratividade. Ah, professor, não consegui entender isso não. Moçada, olha só, vamos supor que eu vire e falo para você que eu tô lá com uns 50 mil reais para poder investir, ok? Ah, Bruno, eu tô com 50 mil reais aqui parado, como às vezes acontece mesmo, porque às vezes quem trabalha em banco é assim, né? Muitos de vocês aí são de áreas bancárias, então tá aqui, tô vendo que o cliente tá ali parado com 50 mil reais na conta corrente, que isso, gente? Sem dinheiro parado em conta corrente, não. Cara, vamos fazer o seguinte, ligar pro cliente, meu amigo, você tá com 50 mil reais aqui parado na conta, não quer colocar pelo menos na poupança para render um pouquinho e tal? Aí, beleza. Pegar os 50 para colocar na poupança, a taxa da poupança passou a ser a sua taxa de referência. Então, a taxa da poupança, vamos arredondar aqui para 0,5%, né? Para os 0,5%, essa taxa maravilhosa que a gente tem de rendimento de poupança no Brasil, né? 0,5%. Tá bom. O 0,5% passaria a ser então a sua referência. Aí eu viro e falo para você o seguinte, peraí, tô dando uma olhada aqui no seu perfil de investidor, você é um cara que não está precisando mexer tanto com esse dinheiro agora, né? Então olha só, a gente tem um fundo aqui que ele está rendendo 1% ao mês. 1% ao mês. Vamos colocar para render nesse fundo? Aí você vai falar assim, pô, mas será que vale a pena? Será que não vale a pena? Deixa eu te falar uma coisa. Qual que era a sua taxa mínima de atratividade? Qual que era o mínimo que você já ia ganhar?
Não era o 0,5%? Então 0,5% passou a ser sua referência. Eu estou te apresentando uma outra taxa, que é uma taxa de 1%. Essa taxa de 1%, o retorno dela é de 1%. Esse retorno de 1% supera a sua taxa mínima de atratividade. Ora, quando o retorno que você tem supera o mínimo que você queria, vale a pena ou não vale colocar o dinheiro para render? Claro que vale, pô. O mínimo era meio. Você está me mostrando um projeto que tem retorno de 1%, então quando o retorno supera o mínimo, é sinal de que o projeto é viável, que é o que eu estou colocando para vocês aqui então. Ó. Aqui. Quando a taxa de retorno é maior do que a taxa mínima de atratividade, é porque então o investidor vai ganhar mais do que a taxa mínima de atratividade. Ah, olha só, você tem aqui a poupança que te rende 0,5%, então a poupança é o mínimo que é atrativo para você. Ah, mas eu tenho aqui um outro fundo de investimentos que você também ganha 0,5%. Ah, pô, vai dar na mesma, né? Quando a taxa de retorno é exatamente igual à taxa de atratividade, é porque o negócio, o investimento vai resultar exatamente na taxa mínima de atratividade. Agora, olha só, você tem a poupança que está rendendo 0,5%, eu tenho esse fundo que está aqui que rende 0,3%. Vamos colocar nesse fundo aqui para ajudar a bater minha meta? Negativo, meu amigo. Você tem que bater sua meta aí, mas pô, eu já estou aqui suando para ganhar 0,5%. Você quer que eu pegue esse meu dinheiro e coloque para render a 0,3%? Que isso? O retorno que você está me garantindo é menor ainda do que o mínimo que eu já quero? Então, de forma alguma. Quando o retorno que eu tenho é menor do que aquilo que era o mínimo atrativo, a gente entende que o negócio, o investimento, não vai ser atrativo, não vale a pena, eu teria que rejeitar, porque o investidor vai ganhar menos do que a taxa mínima de atratividade, certo? Então, é essa a lógica. Aqui, vou só colocar um exemplo para vocês. Ah, então igual aqui, por exemplo, só para a gente tirar uma conclusão. Olha só. Aqui, gente, a gente viu que o VPL foi positivo, não é? Então, vamos tentar tirar uma conclusão a respeito da taxa de retorno desse projeto. É aqui que eu quero ver se você vai conseguir linkar as coisas. Olha só, com esse fluxo daqui já vai dar para eu trabalhar o que eu preciso. A questão é o seguinte, o seu VPL foi positivo, certo? Se o VPL foi positivo, é porque o projeto é viável. Se o VPL foi positivo, é porque o projeto é viável. Quando o projeto é viável, qual que é a relação que existe entre a taxa de retorno e a taxa mínima de atratividade? Pensa com lógica. Para ser atrativo, o retorno que eu tenho tem que ser maior, menor ou igual ao mínimo previsto. Lembra que o mínimo, gente, é literalmente, né? Assim, menor do que isso, eu até coloquei aqui na definição, né? Olha, a taxa mínima de atratividade, a gente entende o seguinte, olha, se der menos do que isso, não me interessa. É o mínimo mesmo que eu posso colocar o meu dinheiro para render. Então, quando o projeto é viável, qual que é a relação que existe entre a taxa mínima de atratividade e a taxa de retorno? É porque a taxa interna de retorno, ela tem que ser maior o quê? Tem que ser maior do que a taxa mínima de atratividade. Foi por isso que eu te falei que depois a gente vai pegar amanhã, mas a taxa de retorno desse projeto que está aqui, olha, desse projeto de investimento, é uma taxa de 50%. É por isso que esse projeto é viável, porque o retorno que esse dinheiro vai me dar supera o mínimo que eu tinha previsto. Depois a gente vai aprender como calcular esse retorno, mas o que eu estou te garantindo é isso. Se o VPL deu positivo, é porque o retorno é maior do que aqueles 10%. Então, é onde a gente consegue linkar as duas ideias, ok? Bem, a gente vai pegar então um jeito um pouquinho melhor agora. Bom, nessa aula a gente viu então toda a parte teórica que a gente precisa dentro desse módulo. A partir do nosso próximo encontro, na verdade, nos nossos 2 próximos encontros, pode se preparar aí, as nossas 2 próximas aulas são para a gente resolver questões aqui envolvendo fluxo de caixa, equivalência de capitais, taxa interna de retorno, VPL. Então eu sempre falo com vocês, a parte teórica é fundamental e aqui eu vou sempre tentando mastigar o máximo possível, colocando para vocês o que a gente tem que ver do ponto de vista teórico, mas sempre tendo como pano de fundo aqui o que as bancas acabam fazendo, certo? Então eu vou te explicando a matemática financeira, mas sempre com foco na sua preparação para concurso, imaginando o que uma FGV cobra disso, CESP e tudo mais. Então a parte teórica a gente viu ao longo desses 5 blocos, eu espero que tenha ficado tudo encaixadinho. Deu dúvida? Volta e vai me acompanhar de novo.
Porque aí, a partir da nossa próxima aula, o bicho pega e eu quero ver se tudo que a gente falou aqui realmente fez sentido. Então é um outro momento, onde eu vou te mostrar a prática. E aí tem situações que nos exercícios é que eu vou trabalhar com vocês, ok? Mas para isso eu vou precisar sempre aí da sua companhia do outro lado e eu espero que isso aconteça. Em breve então, nós retornamos aqui pelo portal Silvio Sandi, mandando ver no que vai ser a nossa 9ª aula. Meus queridos, tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu!